Os integrantes do regime que comanda hoje o Brasil devem ter começado essa segunda-feira, 12 de janeiro, com um mau humor imensurável. Isso porque o domingo foi catastrófico para aquilo que muitos brasileiros chamam de consórcio, se é que você me entende. Bom, você deve se lembrar que eu já falei algumas vezes ao longo dos vídeos das últimas semanas sobre a recente e repentina mudança de posicionamento de alguns veículos de imprensa. O grande destaque tem sido o Grupo Globo, que através dos seus diferentes meios de comunicação passou a denunciar casos absolutamente controversos envolvendo principalmente ministros do STF, em sua maioria relacionados ao caso do Banco Master. As matérias recentes publicadas pelos veículos do Grupo Globo, em especial o jornal O Globo e demais veículos da chamada grande imprensa, têm sinalizado cada vez mais que essa turma estava interessada em passar pano para o autoritarismo da Suprema Corte e do governo Lula, somente até que fosse tirado do jogo seu inimigo em comum, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Com ele preso, os editoriais de muitos jornais tradicionais brasileiros mudaram da água para o vinho. E este domingo parece ter sido um dia selecionado pela velha mídia para descer a lenha no regime. Na verdade, a coisa começou ainda no final da noite de sábado. A Folha de São Paulo, que até então estava em marcha lenta em relação ao movimento da imprensa nesse sentido, resolveu pisar com os dois pés no acelerador com uma matéria do editorial, ou seja, que representa aquilo que o jornal pensa e não apenas um ou outro jornalista. A manchete foi: como prosperam parentes de ministros do STF. E no texto foi mostrado, com base em números publicados por uma matéria de alguns dias atrás de um jornalista do Valor Econômico, o quanto os escritórios de advocacia de familiares de primeiro grau de ministros misteriosamente cresceram exponencialmente após a indicação de cada um ao seu respectivo cargo na Suprema Corte. A matéria cita que o jornalista em questão analisou 9 advogados que são cônjuges ou filhos de ministros do STF e descobriu que suas ações no STF saltaram de 80 para 170 e no STJ saltaram de 278 para 1.394 após a chegada dos seus respectivos familiares ao Supremo. Isso que essa análise desconsiderou totalmente os sócios desses advogados em suas respectivas imprensas, senão os números seriam ainda infinitamente maiores. A conclusão do texto é óbvia. Apesar de não ser ilegal no Brasil, o que eu acho que é um absurdo, essas contratações têm muito mais a ver com a influência dentro das cortes superiores do que com a excelência dos serviços jurídicos prestados, o que, segundo a Folha, abro aspas, erode a própria credibilidade do judiciário. Fecho aspas. Passando agora para o domingo, o primeiro foi o Estadão, que às 5h30 da manhã mirou na gestão petista no executivo e publicou: governo Lula amplia a alegação de sigilo para negar acesso a informações. A matéria destaca que nos últimos 3 anos, 1 a cada 3 pedidos negados via lei de acesso à informação tiveram como justificativa algum tipo de sigilo imposto. Vale lembrar que esse é o governo que, segundo as promessas de Lula em 2022, não adotaria sigilo de 100 anos, de 10 anos, de 1 ano ou tempo algum. Bom, não deu nem tempo para que a orelha de Lula esfriasse e já havia saído outra matéria expondo farsas do seu governo. Às 7h da manhã, no jornal O Globo, a coluna de Lauro Jardim mostrou que o calote da Venezuela ao Brasil já aumentou 312 milhões de dólares somente no governo Lula. É importante deixar claro o seguinte: esse não é o valor total do calote. O valor total agora chegou a 1,856 bilhões de dólares. Esses 312 milhões foi apenas o que já aumentou no atual mandato de Lula. Nesse caso, vale lembrar que em 2022 era proibido associar Lula a ditadores latino-americanos como o próprio venezuelano Nicolás Maduro, e que ao assumir o atual mandato e ser questionado sobre essa dívida bilionária, Lula alegou que o seu antecessor é que não sabia cobrar. Só que a Folha de São Paulo, aquela que até então estava pisando no freio, ainda havia reservado a maior polêmica do dia para o início da tarde. Em uma matéria publicada logo após as 14 horas, o jornal revelou que 2 empresas dos irmãos e de um primo do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, tiveram como sócio um fundo de investimentos ligado à teia utilizada pelo Banco Master para executar as suas fraudes. Diante disso, faz cada vez mais sentido o fato de
Dias Toffoli ter decretado sigilo máximo a esse processo, que, por acaso, atendeu ainda ao pedido feito justamente por aquele advogado que viajou no mesmo jatinho privado com ele para Lima, no Peru, para assistir a final da Libertadores. Eu não sei você, mas eu fico aqui me perguntando, será que essa grande imprensa vai sustentar ao longo desse ano essa postura agressiva contra o regime? Ou será que o período eleitoral fará com que, mais uma vez, misteriosamente os escândalos sumam das manchetes? Bom, a maior vergonha do final de semana, no meu ponto de vista, ainda foi outra. E eu reservei ela para o final, até porque, nesse caso, não partiu de nada publicado pela imprensa, mas pelo próprio regime. Antes disso, porém, eu aproveito o fato de estarmos falando justamente sobre um regime autoritário para dar um recado importante para você. Como proteger o seu dinheiro em uma ditadura. Com apenas R$ 29,90 você terá acesso a esse e-book com um conteúdo exclusivo que mostra quais são as opções mais seguras para que você, cidadão, possa proteger aquilo que lutou tanto para conquistar ao longo da vida inteira. E ainda ensina passo a passo como aplicar cada uma delas na prática. Esse e-book foi feito para quem se preocupa com a insegurança econômica, fiscal, política e jurídica do país. Para quem reconhece os riscos do cenário caótico criado por quem está no poder e só se preocupa com o próprio umbigo. Para quem conhece exemplos nem tão distantes assim de países prósperos que se transformaram em ruínas por conta de regimes ditatoriais. Esse e-book foi feito para que você possa repousar a sua cabeça tranquilamente no travesseiro, sabendo que mesmo que o Brasil piore ainda mais, se é que isso é possível, o seu dinheiro continuará sendo sua propriedade. Para garantir o seu acesso a esse conteúdo, clique no link que eu deixei na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Lembrando, são apenas R$ 29,90, um valor insignificante perto daquilo que você pode perder em um piscar de olhos, a depender de alguma decisão tomada por quem comanda hoje o país. Não espere até que seja tarde demais. Garanta agora mesmo o seu acesso ao e-book Como Proteger o Seu Dinheiro em uma Ditadura. Bom, como eu falei anteriormente, a maior vergonha do final de semana, no meu ponto de vista, ainda foi outra. E eu reservei ela para o final, porque nesse caso não partiu de nada publicado pela imprensa, mas pelo próprio regime. Eu imagino que você já esteja sabendo que Lula passou alguns dias de férias na praia. Assim como nos outros anos, ele escolheu uma área de acesso restrito, controlada pelas Forças Armadas brasileiras, a Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. Isso por si só já é de uma incoerência absurda. O cara que diz ser o homem do povo simplesmente não se mistura com o povo, até porque o povo que aceitaria estar perto dele está cada vez mais escasso. Só que o vexame protagonizado pela esquerda ainda foi outro. Teve uma turma que resolveu publicar uma foto de Lula, todo musculoso, para exaltar sua forma física aos 80 anos de idade. Entre os perfis que publicaram esteve o do próprio PT de São Paulo, o sobrinho da Dilma, o Pedro Rousseff, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, o Lindbergh Farias. Só que tem um detalhe muito importante nessa história. A foto era uma montagem criada com inteligência artificial. É óbvio que Lula não é assim. Para que você tenha ideia do tamanho da vergonha, pegando como exemplo a postagem do Lindbergh, o post não apenas foi desmentido pelas próprias notas da comunidade, como ainda a foto era tão falsa que nela Lula aparecia com todos os dedos na mão. Parece piada, mas não é. E sabe o que é pior? Uma fake news ridícula como essa não vai gerar pedidos de explicação de ministros do STF, não vai levar à inclusão a um inquérito, não vai haver pedido de cassação de mandato, nem nada disso. O problema nunca foi a veracidade dos fatos, mas quem está dizendo. Um grande abraço e até a próxima.